Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos, diferentemente das últimas vindas aqui, quando a gente vem com o objetivo de expor as Escrituras, geralmente um texto bíblico, a sua leitura, explicação e a busca pela aplicação ou contextualização da mensagem, né? Tem sido essa a dinâmica dos estudos que temos realizado aqui nas quartas-feiras. Hoje, diferente disso, nós vamos expor um tema. Eu quero falar com vocês sobre a imutabilidade de Deus. Todos receberam o boletim? Está todo mundo com o boletim na mão? Tudo bem. O boletim é o nosso diretório, o nosso roteiro do estudo dessa noite. E ele nos servirá também como reforço didático. Você vai poder levar para casa para aprender mais sobre esse atributo de Deus. O nosso objetivo nessa noite é falarmos sobre os atributos de Deus, de forma especial o atributo da imutabilidade. E para isso, eu quero convidá-lo a abrir a Escritura aí na carta, ou Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago 1, verso 17. Eu geralmente peço para você deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar o estudo através da Escritura, né? Quando se trata de exposição. Hoje você vai acompanhar através do boletim, desse boletim, onde contém essa abordagem sobre os atributos de Deus. Vamos ler uma voz? Todos acharam? Não achou não? Então, amém? Eu espero vocês acharem. Para a gente ler uma voz. Ah, está projetado aqui, né? E tecnologia, né? Facilita e às vezes complica, não é? Agora está facilitando. Vamos ler uma voz. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós vamos orar ao Senhor, suplicando-lhe a manifestação da sua graça e poder na abordagem textual nessa noite. Curve a sua fronte, feche seus olhos. Você que nos acompanha também pela internet, em havendo condição, dobre-se diante de Deus agora e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, o amado da nossa alma, nosso supremo pastor e amado Redentor, é por Ele, por Sua obra substitutiva, Seu sacrifício eterno, perfeito e suficiente, que nos achegamos a Ti nesta hora, compreendendo quem somos e quem Tu és, um Deus transcendente, assentado em um alto e sublime trono, que tem o governo, a regência de todo o universo e conhece também a nossa própria história, conhece o nosso nome, sabe quem somos, as nossas necessidades, por isso também és imanente, habita em nosso meio, como Deus Emanuel, que tomou forma humana, que habitou entre nós, que viveu plenamente nesse lugar, para cumprir a sua obra na cruz do Calvário, nos substituindo, nos justificando, nos santificando e nos glorificando e nos preparando para a nossa glorificação final. Receba o louvor, receba a honra, receba a glória nessa noite, Senhor, e desperte os nossos sentidos para acolhermos a verdade que será apresentada, de modo que a igreja seja edificada, fortalecida, santificada, e que aqueles teus eleitos, cujos nomes estão registrados no livro da vida, reconheçam em Ti a fonte da sua existência, reconheçam em Ti o único Deus vivo e verdadeiro, em Jesus Cristo, Teu Filho bendito, o Seu único e suficiente Salvador. Faz essa obra que nenhum homem pode fazer, Senhor. Chama esta pessoa
da sua condição vil de pecado, de distanciamento da tua graça bendita, e faz uma obra de transformação. Tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Faz habitar o teu espírito, que é o penhor, a segurança daqueles que são chamados numa relação pactual de aliança contigo. Em tudo nós te pedimos, Senhor, promova a glória e a honra de Cristo, por quem oramos. Amém. Meus irmãos queridos, é um tempo que é definido pela fluidez, onde o conceito de verdade foi diluído, onde os valores que sustentaram a humanidade tão concretos, tão sólidos, se esvaíram. É um ambiente de degradação moral, de fluidez, e dentro de uma perspectiva das limitações que temos como seres vulneráveis, imutáveis, falar sobre a imutabilidade de Deus é de suma importância, porque nós somos mutáveis, cheios de variações, mas Deus é imutável. A gente entender a imutabilidade de Deus à luz do texto que nós lemos, inicialmente nós precisamos de compreender que os atributos de Deus fazem parte do compêndio da teologia sistemática, e eles estão divididos em dois blocos. Nós reconhecemos que a teologia sistemática, ela faz clara distinção entre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Alguns exemplos de atributos comunicáveis de Deus seriam o seu amor, o seu conhecimento, a sua misericórdia, bem como a sua justiça. Quando nós falamos que esses são os atributos comunicáveis de Deus, nós identificamos que eles estão presentes no ser e no caráter de Deus, mas foram também transmitidos para o ser humano. Daí a expressão atributo comunicável. Mas bem, nós falamos que o estudo dessa noite é sobre atributo incomunicável. E os exemplos de atributos incomunicáveis de Deus seriam a eternidade, a sua imutabilidade e a sua onipresença. Nós vamos trabalhar no sentido de buscar compreender um pouco sobre o que significa um atributo de imutabilidade. O que é efetivamente ser imutável. Mas antes nós precisamos de entender que o nome atributos não é ideal, desde que transmite a noção de acrescentar ou consignar alguma coisa a alguém. Nós pensamos que o termo propriedade é melhor no sentido de indicar algo que é próprio de Deus e de Deus somente. De modo geral, é melhor falar das perfeições, é melhor falar das virtudes de Deus e assim evitarmos alguma coisa ou que alguma coisa seja acrescentada ao ser de Deus. Daí pensar em atributo, alguém pode criar uma ideia de que é algo que foi acrescentado ao ser divino. E pensarmos em termos que indicam algo que é inerente como propriedade, no sentido de indicar algo que é do próprio Deus, talvez seja melhor. O detalhe é que há uma convenção entre os teólogos de tratar essas qualidades inerentes como atributo. E a gente terminou se acostumando a falar sobre atributo, seja comunicável ou seja incomunicável. Então, para deixar a sua consciência mais tranquila, não há nenhum problema em se falar sobre atributo, desde que você entenda que esse atributo faz parte do ser de Deus. Não é nada que foi acrescentado a ele, diferentemente do ser humano, que na graça comum, como imagem e semelhança de Deus, preserva esses atributos comunicáveis, e que na graça especial, após o chamado eficaz, a graça irresistível, põe em maior visibilidade, à luz da Escritura, esses atributos comunicáveis. Então, a essência divina, que é inerentemente infinita,
que é eterna e imutável, pertencem certas perfeições reveladas a nós na constituição da nossa natureza e palavra de Deus. Essas perfeições divinas, vejam, perfeições divinas, são denominadas atributos essenciais à natureza de um ser divino e necessariamente envolvidos em nossa concepção de Deus. Então, nós vamos trabalhar no sentido de indicar que a Escritura vai tratar sobre esse assunto. Nós lemos na Epístola de Tiago, capítulo 1, uma descrição do atributo de Deus, ou dos atributos de Deus. Mas Paulo também trata, em sua literatura, na carta que produziu aos Romanos, lá no capítulo 1, verso 20, sobre atributo. Quando disse, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, bem, nós precisamos entender que o nosso desafio nessa noite é compreender um pouco sobre essa imutabilidade que faz parte do ser de Deus. Deus é imutável. O que é que isso significa? Os teólogos de Westminster, na Confissão de Fé, capítulo 2, primeira seção, buscando atribuir uma definição acerca de quem é Deus, isso não é uma tarefa fácil. Imagine só, nós seres limitados, com um percentual muito pequeno de uso da nossa cognição por causa do pecado, buscarmos definir quem é Deus. E eles se juntaram buscando essa definição, e o que é interessante do ponto de vista da história, da construção da nossa confessionalidade, é que o registro que você vai encontrar lá, na Confissão de Fé, capítulo 2, seção 1, é o produto de uma oração que iniciava uma sessão para tratar sobre esse tema. Eles estavam buscando uma definição sobre Deus e pediu alguém para orar. E a pessoa começou a orar dessa forma: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é o infinito em seu ser e perfeições. Aí diz, ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, Deus é imutável. Isso daqui é um pequeno fragmento do registro da Confissão de Fé. Depois você pode procurar, você que tem o texto da nossa confessionalidade, para entender melhor. Mas o que há aqui é uma declaração de que Deus é espírito puríssimo, ele é santíssimo, ele é invisível, ou seja, ele não tem corpo, ele não tem membros ou paixões, mas ele é imutável. Você está no registro aí do boletim, você pode perceber isso. A nossa confessionalidade reforça essa ideia da imutabilidade de Deus também na pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. Veja, a pergunta é a seguinte: quem é Deus? Vejam a resposta. Deus é espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então vejam como é que nós temos uma definição de quem é Deus à luz da nossa confessionalidade. É uma definição ampla, mas que não contempla quem de fato ele é, por causa das nossas limitações. Mas a confissão e o breve catecismo, na pergunta 4, vão declarar que Deus é imutável. Vejam, a imutabilidade de Deus, definindo, é a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Seus conhecimentos e seus planos, seus princípios morais e suas volições permanecem sempre os mesmos. Até a razão nos ensina que não é possível nenhuma, absolutamente nenhuma mudança em Deus, visto que qualquer mudança é para melhor
ou para pior. Daí a afirmação de que Deus é imutável. Isso vai nos indicar que a imutabilidade de Deus está infinitamente relacionada à sua imensidão e eternidade. Deus é exaltado acima de todas as causas de mudança, ainda acima da possibilidade de mudança. Ele nunca pode ser mais sábio ou mais santo. Ele nunca pode ser mais justo ou mais misericordioso do que sempre foi e sempre será. Imagine só que nós somos seres relativos, cheios de variações, cheios de mudanças, e nós temos essa relação com o ser que não muda. Deus é atemporal. Ele é antes de todas as coisas. E por ser antes de todas as coisas, Ele tem uma sabedoria supranatural que não pode ser definida pela razão humana. É difícil para nós, como seres finitos, limitados, cheios de variações, definir o que de fato é um ser imutável. O detalhe é que, em alguns momentos, quando nós tomamos a Escritura para conhecê-lo melhor, nós nos deparamos com passagens bíblicas que nos parecem indicar que esse tema da imutabilidade é, no mínimo, paradoxal. E quando nós falamos desse paradoxo, ou da dificuldade que alguns têm para compreender a imutabilidade de Deus, nos vêm algumas passagens que vão nos indicar alguma necessidade de um exercício cognitivo que nos dê a percepção de que a Escritura não se contradiz, de que ela é um todo orgânico, é um organismo vivo e progressivo. A ideia da organicidade e progressividade das Santas Escrituras. Então imagine você que eventualmente você vai se deparar com algumas passagens cujos autores registram um certo comportamento de Deus se arrependendo de algumas coisas. E você vai me perguntar, pastor, onde é que vai se encaixar essa ideia que o senhor trouxe nessa noite de que Deus é imutável? Como é que o senhor vai explicar algumas passagens? E eu poderia levantar aqui algumas nessa noite para lhe confrontar e para o senhor me responder qual é a resposta que o senhor tem sobre isso aqui. De fato, o atributo da imutabilidade de Deus eventualmente se torna incongruente na sua compreensão, sobretudo quando nós lemos algumas passagens como Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. Veja o que diz o texto bíblico e veja o quanto nós vamos precisar nessa noite de nos esforçar para manter o conhecimento, ou a definição, ou o conceito de que, não obstante ao Gênesis, outras passagens da Escritura, Deus permanece imutável. Então, Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, a Escritura diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Foi o que aconteceu? Deus o quê? Pode falar. Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Qual é o nosso desafio aqui? Temos respostas concretas para isso aqui. Como é que nós vamos explicar Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, à luz do atributo da imutabilidade? Primeira coisa, e buscando então uma interpretação mais coerente com esse atributo da imutabilidade. A primeira coisa que você deve compreender é que o registro do Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, trata-se de um antropopatismo, ou seja,
é o uso de linguagem humana para atribuir determinados sentimentos a Deus. Existem dois termos técnicos da teologia que nos ajudam a compreender algumas coisas. Nós lemos no início que Deus é espírito, né? Ele tem corpo? Se ele é espírito, ele não tem corpo, não é? Como é que a gente vai explicar algumas passagens que falam da mão de Deus? Ou dos pés de Deus? Como se Deus tivesse um corpo físico. Entra outro termo técnico, não é? O termo antropopatismo é o esforço humano, no uso da linguagem humana, para tentar determinar determinados comportamentos de Deus, ações de Deus. O termo antropomorfismo é o outro termo que vai explicar essa ideia de que Deus tem corpo. Veja, morfê é a expressão grega para corpo, para matéria. E antropos, homem. Antropomorfismo, não é? Então você identifica o esvaziamento do sentido de um membro de um corpo em um ser que é espiritual a partir dessa técnica e dessa capacidade de compreender a luz da Escritura, que vai lançar luz por meio de outras passagens e nos revelar que Deus permanece o que Ele é. Isso não quer dizer que Deus não tenha corpo, já que Ele se materializou na figura do seu Filho. Não é? Cristo é 100% Deus e 100% homem, não é? Mas quando nós tratamos da Trindade Santíssima, Deus é um ser espiritual. Tá bom? Então, primeiro, vamos diluindo essa incongruência do Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, não é? Primeira coisa, é antropopatismo. É muito fácil para um escritor, não é? Ele vai produzir um texto, uma narrativa, um romance, um drama, e ele está falando do seu semelhante. Então, é fácil você criar personagens, criar sentimentos que envolvem esses personagens, porque trata do igual, de um par. Mas para você falar de um ser que é espiritual e que é imutável, você tem uma linguagem que é limitada. E você mesmo é limitado ou limitada. Então, percebam como é complexo. Então, o que é que significa lá, no Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6? Essa expressão, se arrependeu o Senhor, deve ser interpretada como uma profunda tristeza da parte de Deus pelos atos humanos. Então, assim como o ser humano tem a capacidade de se entristecer, esse Deus que é imutável também tem. Vocês lembram daquele episódio da morte de Lázaro? Cristo é Deus com Deus, não é? Mas quando ele recebeu a notícia de que seu amigo havia morrido, o que foi que aconteceu? Ele? E Cristo é Deus, não é? Então, essa expressão, se arrependeu o Senhor, é uma expressão que se adequa melhor com essa condição de tristeza profunda. Nós lembramos, por exemplo, que os nossos pecados, eles podem entristecer quem? O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, vocês já estão começando a perceber que não há incongruência no Gênesis, não é? Deus é imutável? É. Ele se arrepende? Não. Mas ele se entristece. E tristeza é sentimento, não é arrependimento. Vamos seguir? Terceiro lugar, essa expressão, se arrependeu o Senhor, revela mudança de atitude e ações em relação aos homens, o que é compatível com o princípio da lei da semeadura. Isso aqui é interessante, porque Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pastor, o que é que isso aqui tem a ver com o atributo da imutabilidade? Deixa eu explicar para você. Você lembra do texto do Deuteronômio capítulo 28? Ele está dividido em duas grandes seções.
A primeira, em negrito, da Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos ali uma descrição das bênçãos decorrentes da obediência. E a segunda grande seção vai trazer as maldições decorrentes da desobediência. Então não é que Deus mude em relação a nós, somos nós que mudamos em relação a Ele. Qual é o propósito que Ele tem? É de abençoar o seu povo. Mas Ele não pode nos abençoar, porque Ele disse que quem desobedece precisa ser disciplinado. Então, essa expressão, se arrependeu o Senhor, revela mudança de atitude e ações em relação aos homens. Deus não pode abençoar você, não pode abençoar os seus projetos, não pode abençoar sua casa, se você vive em desobediência a Ele. Ele não muda, Ele é imutável em relação àquilo que Ele produziu, em relação à sua lei. Nós sim mudamos, nem sempre a nossa disposição é para obedecer, às vezes é para desobedecer, é para pecar, é para fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus, mas Deus permanece o mesmo. Se você mudar em relação à disposição pecaminosa do seu coração, Deus vai visitar você, seus projetos e a sua casa. Eu costumo dizer que crente não corre atrás de bênção. Essas igrejas que fazem campanhas, de pessoas que ficam com seus envelopes, achando que podem barganhar com Deus, não é? Essas campanhas todas aí, se enganam. A lógica do reino é diferente. A lógica do reino é que as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Assim como a disciplina também vai alcançar aqueles que são desobedientes ao Senhor. Então nós entendemos aqui que essa expressão, se arrependeu o Senhor, revela mudança de atitude e ações em relação aos homens, o que é compatível com o princípio da lei da semeadura. Mas vamos seguindo, porque nós precisamos ainda de entender outra coisa, que vai facilitar, inclusive, a interpretação do Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 6. Vejam, agora nós podemos entender também que a analogia da Escritura ratifica o conceito da imutabilidade de Deus. Pastor, o que é analogia? É comparação. Quando você encontra um texto bíblico que lhe traz dificuldades para interpretá-lo, você precisa pensar em duas coisas. Primeiro, que a Escritura é um todo orgânico e progressivo. Segundo, que pela analogia, ou seja, quando você usa outra passagem, você vai entender aquilo que aquela não quer lhe fornecer muito claramente. Você quer ver como isso é verdadeiro? Vejam, Números capítulo 23, verso 19, a Escritura diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então a parte A de Números 23, 19, nos indica que efetivamente Deus é imutável. E a expressão do Gênesis não está revelando o arrependimento, e sim tristeza e um profundo pesar pela condição do ser humano. Basta que vocês leiam a narrativa do Gênesis a partir da queda, Gênesis capítulo 3, verso 15. A beleza da criação foi se esvaindo, foi se perdendo, porque o homem passou a viver segundo a concupiscência do seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então nunca dê ousadia ao seu coração. Eu vou fazer o que meu coração está mandando. Se prepare para colher amargos frutos. Essa é a verdade da Escritura. Se ela diz que o coração é desesperadamente corrupto, a minha fonte de segurança é a Escritura. Eu preciso ouvir não a voz do meu coração, que está contaminada pelo pecado, mas aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a gente vai perceber, por outras passagens, que de fato Deus é imutável. Isaías 46, versos 9 e 10, perceba: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus,
e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, vejam, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é imutável? Sim. Malaquias capítulo 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1,17, como lemos no início, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, quando você lê o Gênesis, você se lembra de que Deus se entristeceu profundamente pela condição do homem. Essa tristeza foi tão angustiante que Deus resolveu aniquilar toda a criação, conservando apenas 8 pessoas, Noé, o patriarca da sua casa e a sua família. Daí, meus irmãos, nós precisamos de entender algumas verdades fundamentais acerca da imutabilidade de Deus. Primeiro, a vida de Deus não muda. As coisas têm começo e fim, mas isso não se aplica ao Criador. A resposta que se deve dar à pergunta feita por qualquer pessoa, quem fez Deus? É simplesmente que Deus não teve de ser feito, pois sempre existiu. Ele existe para sempre e é sempre o mesmo. Ele é imutável no seu ser, ele é imutável no seu caráter. Livro dos Salmos, a salmodia, o Salmo 93, verso 2, nos garante o quanto isso é verdadeiro. Salmo 93, verso 2, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Vejam, Salmo 102, versos 26 e 27, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados, tu porém és sempre o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Então, a primeira lição, a proporção que nós caminhamos para o final da exposição desse atributo divino, a sua imutabilidade, é que a vida de Deus, ela não muda. Mas há uma segunda lição que nos garante que Deus de fato é imutável. Precisamos lembrar que o caráter de Deus não muda. Meus irmãos, no curso da vida humana, os gostos, a perspectiva e o temperamento de alguém pode mudar radicalmente. Alguém gentil e bem equilibrado pode se tornar amargo e irritadiço. Uma pessoa de bom gênio pode se tornar cínica e insensível. Mas com o Criador nada disso acontece. Ele nunca se torna menos verdadeiro. Ele nunca se torna menos misericordioso. Ele nunca vai se tornar menos do que aquilo que ele é. Então a garantia da estabilidade da nossa relação com Deus não reside em nós, naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Entenda bem, é a imutabilidade de Deus, do seu ser e do seu caráter, que garante que nós estamos na aliança e permaneceremos na aliança que Ele fez conosco, porque Ele garante, como garantiu, todas as coisas. Então, entender que o caráter de Deus não muda, faz com que um cristão reformado tenha consciência de que ele jamais poderá perder a salvação, de que ele jamais poderá ser lançado fora dessa relação pactual, não por ele, mas por aquilo que Cristo fez, tomando o seu lugar na cruz do Calvário. Meus queridos, de fato, a gente precisa entender isso à luz das Escrituras. Vejam, Êxodo capítulo 3, verso 14,
e 34, versos 6 e 7. Primeiro, Êxodo 3, 14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guardas a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu preciso dizer para você nessa noite, que é porque o caráter de Deus não muda, que você não pode fazer nada para ser salvo, nem poderá fazer nada para se perder. Isso deveria gerar no nosso coração um sentimento de que nós somos amados pelo Pai, e que Ele está disposto sempre a recomeçar, a dispor os meios, para que a gente tenha satisfação nele, para que a gente tenha a consciência plena de que nós não somente estamos salvos, mas permaneceremos salvos até o fim. Meus queridos irmãos, é importante também que se pense que é por causa da verdade de Deus, que não muda, que nós estamos presos, amarrados a essa aliança. Nós já sabemos que o caráter de Deus não muda, mas é importante que saibamos também que a verdade de Deus não muda. A sua palavra inspirada, a sua palavra autoritativa, a sua palavra inerrante, a sua palavra que é suficiente para nós e que é útil para a nossa vida, não somente em aspectos de doutrina, mas nas nossas decisões. As decisões mais sábias de um cristão, em qualquer idade, em qualquer lugar, são aquelas tomadas com base nas Escrituras sagradas. Meus queridos, as pessoas às vezes falam coisas que não querem dizer, porque a sua visão muda. Não raro descobrem a incapacidade de sustentar o que disseram no passado. Gente que diz: olha, eu de fato falei isso, mas esqueça, porque eu já mudei de ideia. Todos nós, às vezes temos de anular nossas palavras, porque elas deixaram de expressar o que realmente nós pensamos. Às vezes nós pensamos uma coisa e passamos a pensar outras, e por isso nós temos de engolir as palavras, porque a realidade dos fatos termina as negando. Contudo, a verdade de Deus não muda. Isaías capítulo 40, versos do 6 ao 8, vejam, uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Eu preciso dizer para você que esse livro que você carrega na sua mão é extremamente seguro. É a verdade inspirada e autoritativa de um Deus que é imutável, como a palavra é imutável. Daí não haver qualquer necessidade de que ela seja atualizada, como querem alguns. Porque são essas verdades antigas que nos sustentam, que transmitem-nos esperança, que aumenta-nos a fé quando nós estamos nos vales e nos desertos da vida. Meus irmãos, de fato, os caminhos de Deus também não mudam. Nós estamos mais fortalecidos agora, entender a imutabilidade de Deus. Dentro desses princípios, Deus lida com os pecadores como fazia na história bíblica. Ele odeia os pecados de seu povo e usa todo tipo de sofrimento e dor
quer internos, quer externos, para desviar da transigência e da desobediência o coração das pessoas. Ele busca a convivência com o seu povo e envia-lhe tantas alegrias como tristezas, a fim de que deixem de amar as outras coisas para se ligarem inteiramente a Ele. É importante para nós termos esta consciência, que os caminhos de Deus não mudam. Lembrar de Deuteronômio 28, as suas duas grandes sessões. Quando nós transgredimos a lei de Deus, como o pai que ama os seus filhos, Ele nos corrige, Ele nos disciplina, Ele derrama juízo sobre nós, e Ele o faz para que haja arrependimento de pecados, para que a gente torne a essa relação de afeto, de submissão e de honra ao seu poderoso e glorioso nome. Se você abrir na salmodia, lá no Salmo 119, você vai perceber o quanto isso é verdade. Vejam, Salmo 119, versos 67, 71 e 72. A palavra de Deus nos diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Ouviu o que o salmista diz? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Os caminhos de Deus não mudam, meus irmãos. Nós precisamos de ter esta consciência. Devemos lembrar também que os propósitos de Deus não mudam. Arrepender significa rever uma opinião e mudar o plano de ação. Deus nunca, jamais faz isso. Ele não precisa, pois seus planos são baseados no conhecimento e no controle completo de todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. De modo que não pode haver emergências, nem desenvolvimentos inesperados que eu tome de surpresa. Às vezes você vai numa igreja que os pastores pregam e ao final, movidos por um apelo e uma música melodiosa, o pastor fica repetindo: surpreenda Deus agora. Gente, eu fico morrendo de vergonha. Como é que alguém pode surpreender um ser que é imutável? Que sabe o que é que vai acontecer na nossa vida daqui a 5 minutos, 5 dias, 5 anos, 50 anos. Ele já sabe de tudo. Ele é atemporal. A sua essência é a imutabilidade. Daí, meus irmãos, o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, verso 11. Hebreus capítulo 6, verso 17, a Escritura diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Deus não muda em essência. Por fim, meus irmãos, isso nos traz uma alegria muito grande. Nós devemos lembrar que o Filho de Deus não muda. Daí a garantia, e nós podemos sair daqui da Igreja Presbiteriana da Bahia nessa noite como filhos amados de Deus. Não sei qual foi a sua experiência, talvez um pecado oculto, algo que você está carregando, ou alguma coisa que mesmo tendo confessado, ainda lhe incomoda, ainda é para você um passivo. Eu quero dizer para você que é porque Deus é imutável, que Ele garante que você é filho, vai permanecer como filho ou como filha. Obviamente que é necessário não somente arrepender dos pecados, mas deixá-lo para trás. Buscar a renovação da mente. E é para nós, sobremodo excelente, sabermos que o Filho de Deus não muda. O Senhor Jesus nunca muda. Este fato é forte consolação para todo o povo de Deus. O mesmo autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, e capítulo 7, verso 25, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje
é o mesmo e o será para sempre. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é o nosso Paráclitos, é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor nas cortes celestiais. Ele apresenta a nossa oração diante do trono da graça. Quando Deus olha para nós, Ele enxerga o seu Filho, o seu sacrifício. Nós fomos salvos pela graça, mas pelas obras de Cristo, por aquilo que Ele resolveu fazer gratuitamente por nós. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir esse breve estudo sobre a imutabilidade de Deus, que é um dos seus atributos incomunicáveis, trazendo para nós 3 ensinos preciosos. O primeiro, a imutabilidade é um atributo ou perfeição incomunicável, que assegura todos os seus propósitos e promessas ao seu povo eleito. Deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que você queira garantir a sua palavra, e a palavra de crente é sim, sim, não, não, não use isso como prerrogativa, para ficar variando, saiba que aqui ou ali você vai mudar de ideia. Se você fez uma promessa, você deve cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolo, não é? É melhor que não votes do que votes e não cumpra, não é? Nós devemos garantir a nossa palavra. Agora, isso não deve gerar em nós aquela autoconfiança de que a nossa palavra é a palavra final. A palavra final, em todos os aspectos, vem de Deus, porque Ele é imutável. Então, primeiro ensino desse estudo dessa noite é que a imutabilidade é um atributo ou perfeição incomunicável, ou seja, não está nem em mim nem em você. Faz parte do ser de Deus e do caráter de Deus. Segundo lugar, esse atributo ou propriedade, como falamos aqui de Deus, deve gerar em nosso coração confiança em sua palavra. Vida pela fé, permanência e perseverança em suas promessas. Então, se você está vivendo um processo de dificuldade na sua vida espiritual, você já não se vê mais com aquela condição espiritual superavitária, continue confiando na palavra de Deus, continue vivendo pela fé, permaneça perseverante nas promessas de Deus. Ele tem propósitos de restaurar a sua vida, e Ele quer ser glorificado nisso, à proporção que você obedece, à proporção que você anda dignamente como filho ou como uma filha de Deus. Mas por fim, meus irmãos, esse atributo de Deus deve gerar nos crentes odiernos dos nossos dias o mesmo desejo e experiência daqueles que viveram no passado. Nós precisamos de nos espelhar quando lemos, por exemplo, a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, e percebermos que há ali pessoas que viveram e que pecaram, que fizeram aquilo que é mal aos seus olhos, mas porque confiaram em Cristo, elas estão ali listadas. Então nós precisamos de nos espelhar nos grandes modelos, não somente aqueles do passado e do registro da Escritura, mas homens e mulheres que ainda nos inspiram hoje. Gente piedosa, que vive em santidade, que busca a glória de Deus. Então, há nesse caso uma simbiose entre o anacronismo e o diacronismo. O que está lá precisa ser vivido aqui. Esse é o propósito que Deus tem em revelar para nós que Ele é imutável. E por causa da sua imutabilidade, nós estamos bem seguros. É pela fidelidade de Deus, não pela nossa, que nós estamos seguros nessa aliança com Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu majestoso, poderoso e glorioso nome. Nessa noite em que aprendemos mais um pouco da Tua palavra,
de forma especial, Senhor, esse atributo que só a Ti pertence. Nós reconhecemos que é em decorrência da Tua imutabilidade que nós não somos lançados fora. Porque mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel a nós. Desperte-nos os sentidos, para que aquilo que foi ministrado nessa noite ocupe no nosso coração um lugar especial. Que a Tua palavra encontre guarida no coração dos Seus filhos, que sejam restabelecidos na esperança, na fé e no amor na pessoa de Jesus Cristo, e que o Senhor os use também como agentes da graça, para que outras pessoas possam ser alcançadas por meio dessas vidas consagradas ao Senhor. Nós Te pedimos agora, também por aqueles que ouviram a mensagem sem uma aliança contigo. Deus, concede-lhes a graça do arrependimento de pecados, para que arrependidos e decididos a viverem para a Tua glória, busquem refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos ainda que nos leve aos nossos lares em segurança e abençoe-nos por Teu poder, pois nós oramos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem não? Vocês têm algum? Oh, pois não. Fiquem de pé, digam o nome de vocês. Se apresentem. Da Barra. Maranata. Pastor Antônio Marco. Muito bem. Todas bem-vindas. Pedir a alguém que esteja próximo para cumprimentá-las. E Deus abençoe vocês na missão de servir ao Senhor em suas respectivas igrejas. Muito bem. Eu não sei se tem algum aviso especial da igreja. Tem não? Gente, vamos na paz de Jesus, viu? Deus abençoe vocês. Tem? Muito obrigado. 29 de novembro nós teremos uma vigília aqui. 19 a 23 horas. Todos os irmãos estão convidando. Vigília é uma delícia, não é? É mais fluido, a gente conversa mais, toma um cafezinho, ora muito, lê muito a Bíblia e tem essa comunhão fraterna, não é? E ora mais. A gente está precisando de orar mais, não é? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.